Bom, pessoal, bem-vindos, né, novamente ao curso de Geometria Analítica e Vetores da Universidade Federal do Maranhão, no campus de Balsas. Essa aqui é nossa aula número 10. E este vídeo corresponde à parte 3 desta aula, né? Na parte número 2, bom, eu acho que é o 2, né? Se definiu a inclinação de uma linha, né? Então, a ideia era que, dado uma linha L, que não seja vertical, aqui X, aqui Y, dado uma linha, digamos L. Então, a inclinação da linha se definiu como o quê? É o quociente de diferença de dois pares quaisquer nessa linha. Esses pares, né? A única coisa, a única condição é que eles devem ser distintos. Digamos que aqui tu pega x2, y2 e x1, y1, dois pares quaisquer nessa linha. Aí, né? Define-se o quociente de diferença desses pontos como sendo que a diferença entre a segunda entrada desse ponto menos a segunda entrada desse ponto sobre a primeira entrada desse ponto menos a primeira entrada desse ponto. Então, isso aqui seria a inclinação de L. Mas sabemos que, né, que L é o gráfico de uma função linear da forma f de x, mx mais k, m e k reais. E de fato, né, nós começamos essa aula número 10 dizendo que nós queríamos interpretar esse número m, né, esse número que multiplica, né, ao x, que é a variável. Ou seja, lembra que f pode ser considerada como uma máquina que come reais, que se alimenta de reais, que a cada x a máquina cuspe, aqui reais, a máquina cuspe um real do outro lado, né, que é o produto de x por um número m mais um número k. E esse m, né, ao longo das aulas, ao longo desta aula, né, vimos que é o quociente de diferença, né, dessa linha que é o gráfico da tua função f. Então, esse número aqui se relaciona, né, de alguma maneira com pares de pontos nessa linha, né? Então, essa m aqui, que multiplica esse x, é o quociente de diferenças de quaisquer pares de pontos na linha, né? Acontece que ainda não sabemos, né? Ainda não está muito claro por que esse M, né? Ou seja, como esse M afeta a forma como tu enxerga essa linha. Porque nos exemplos, né? Na parte número 1, a parte número 2, vimos que as linhas ficavam mais paradinhas, né? Quando M pegava valores entre 0 e 5, eu acho, né? Então, por cada M tínhamos uma linha e ela ficava bem paradinha. Por exemplo, se M era 0, a linha estava toda deitada, era paralela ao eixo X. Mas 0,5 já se levantava. Em uma unidade se levantava mais. Duas unidades se levantava mais. E vimos, né? Então esse M parece que afeta, né, a forma como a L se fica paradinha, né? Mas ainda não enxergamos isso. O que sim conseguimos fazer que definimos M como sendo que o quociente de diferença de qualquer par de pares, né, de pontos que tu pegues numa linha dada, sempre que a linha seja no vertical. Beleza? Então vamos lá, vamos fazer alguns exemplos. Digamos que eu te dou essa linha, x menos y igual a 0. Qual é a inclinação dessa linha? Né? Então, uma forma fácil, né, é ir ao mundo funcional. O sea, isso aqui é uma equação. Né? É uma equação, é um objeto algébrico. Mas tu pode ir ao mundo das funções e isso aqui
vira y igual a f de x igual a qué? A x. Então, nesse caso, a inclinação da linha é 1. Então, esse é M. Então, pronto. Resposta. A linha tem inclinação 1. Ou seja, se nós sabemos quem é essa linha, como se enxerga essa linha, digamos que é a linha que passa por 0, 0 e digamos que esse aqui sea 1, 1. ¿No? Entonces esa M, ¿no? Cualquier par de pares que tú pegues aquí, x1, y1, x2, y2, y tú faz su cociente de diferencia, tú vas a probar que eso siempre es 1. ¿No? Por ejemplo, eso aquí es un 1, ¿no? Faz su cociente de diferencia, 1 menos 0. 1 menos 0, eso te da 1. Ah, digamos que tú pegas 2, 2. Digamos que ese cara aquí sea 2, 2. Bueno, pego, hola. Digamos que vamos a pagar aquí, vamos a asumir que sea 2, 2. De diferencia, 2 menos 1. 2 menos 1, quedaría 1 sobre 1. Cociente de diferencia 1. Beleza. Então a inclinação dessa linha é 1. Ok. Un ejercicio ahí que dice, hola, ¿cómo se lee ese? Vamos a leer ese ejercicio. Ejercicio. No es difícil construir rectas con una inclinación dada. Então, olha a afirmação. Não é difícil construir rectas com uma inclinação dada. Já de fato, a forma como se escreve já é fogo, porque te obriga a que tu tenhas que aceitar que não é difícil. Então, foi uma escrita infeliz, porque eu já te digo, cara, se tu não consegue, é que tu é bobo. Não, entendeu? Mas a ideia é que não é difícil, o sea, não é uma coisa complicada, tu não tem que fazer um doutorado para fazer isso aí. Mas algumas pessoas poderiam se sentir injustiçadas, né? Porque talvez não entendam assim no primeiro momento. Mas de fato não é difícil. No sentido de, nossa, que dificuldade, tu vai ter que passar horas e horas pensando, vamos lá. Então, irei ilustrar essa ideia, né? Construindo uma recta que tenha inclinação igual ao meio. Então, vamos lá. Exercício. A ideia é construir uma recta com inclinação ao meio. Construir. Então, tu poderias ser espertinho, né? Solução 1. Aí tu faz... Não é sacanagem, né? Mas tu pode ser muito esperto e escrever o seguinte. Construa uma recta de inclinação igual ao meio. Então, tu poderia falar assim. Aliás, tu poderia escrever assim. Que a recta numérica. Professor, eu pego um X aqui. E aqui cuspo. A função cuspe. Pronto. A cada X associa um meio de X. A função tem a fórmula um meio de X. E toda função linear, né? Tem gráfico associado a uma linha recta. E como esse número aqui é aquele que multiplica X, esse número aqui vimos que seria a inclinação da linha cujo gráfico é essa função. Então, pronto. Aí você tem uma linha, né? De inclinação igual ao meio. Beleza. Vale.
Mas é sacanagem. Mas vale. Porque de fato eu queria ver o desenho, né? Então, solução 2. Então, a ideia é a seguinte. Vamos lá. Por exemplo, para fixar uma ideia, vamos lá. Eu vou começar pelo ponto 00. Ou seja, como eu construo uma linha? Bom, para construir uma linha eu preciso de dois pontos distintos, né? Então, fixa um ponto. Então, seja P um ponto. P tem entrada 0, 0. Então, tua linha deve passar por aí. Então, fixa um ponto. Beleza? Ok. Agora o que eu preciso? Bom, eu comecei aqui, né? Aqui o eixo X. Eixo Y, né? E isso aqui é eixo X. Bom, começando em P, começando o muñeco está em P, eu preciso construir uma linha de inclinação igual a um meio passando por P. Bom, então agora eu tenho que me movimentar, por exemplo, duas unidades à direita de P. Se me movimento duas unidades à direita de P, e agora me movimento uma unidade para cima. Digamos que eu vou colocar aqui uma unidade. Isso. Então, 1, 2, 3. Me movimentei agora uma unidade para cima. Estava aqui e agora ficarei aqui. Pronto. Agora estou aqui. Esse é o ponto Q. É o ponto Q. É o ponto que se produz depois que eu faço esses dois movimentos. Comecei aqui, 0, 0. Caminhei à direita, duas unidades, e depois caminhei para cima, uma unidade. Então, opa, esse pontinho que é aqui, né? Então a minha linha vai passar por aqui. Bom, desculpa aí se ficou feio, mas a ideia é essa. A ideia é essa. Esse é o bonequinho aqui, ficou aqui. Então a inclinação dessa linha verde, a inclinação de L é o meio. Sim? Você entendeu? Dois aqui, um aqui. Será que não entendeu? Vamos lá, vamos ver. Aqui seria 2, 1, né? O cociente de diferença entre esses dois pontos daria 1 menos 0, 2 menos 0, daria 1 meio. Beleza? Ok? Aí eu produzo uma linha com inclinação igual a 1 meio. É a única forma. Eu vou deixar a pergunta aqui. É a única forma de produzir linhas com inclinação igual ao meio? De novo, né? Não. A resposta é não, e tu dices, ah, não.
Aí tu viras pertinho, né? Que já tu pegou a ideia, né? Não, professor. Aqui, ó. Dices que no por esto. La razón es la siguiente. Por cada K, carreo aquí. Por cada K, por ejemplo, si K es 0, tú tienes la función que estaba lá encima. Un medio de X. Más por cada K real, tú tienes una función que tiene la fórmula un medio de X más K. Entonces, de facto, cada una de esas funciones tiene o gráfico es una línea. Y cada una de esas líneas tiene inclinación igual a un medio. Entonces, de facto, yo produzo un número infinito de líneas, una por cada K, que tem essa inclinação, né? Mas eu quero que agora argumente de forma geométrica. Como argumentar de forma geométrica? Então, para construir uma dessas linhas, né? Tu precisa de dois pontos distintos. Bom, fixa um ponto qualquer. No meu primeiro exemplo, eu fixei 0, 0, mas tu pode fixar qualquer um, digamos aqui. Então, tua linha deve passar por aí. E tu podes usar o mesmo argumento meu. En movimento, 2 unidades, por exemplo, à direita de P, e depois uma unidade, uma unidade para cima, né? E aí fecha o ponto. Então, de fato, se isso é só um esboço, senhores, um esboço. Então, de fato, se eu faço isso, a linha que passa por P e Q deve ter essa inclinação, a inclinação igual a 1/2, né? E essa linha vermelha, né, deve corresponder a um dos gráficos de uma dessas funções para algum valor de K. Beleza? Então, formaliza a ideia, né? E construi alguma dessas funções. Por exemplo, construir linhas, né, associadas a essas funções, associadas como gráficos. Por exemplo, 1/2, 3. Ou seja, que seria 1/2 x mais 3. F de 1/2, 4. 1/2 x más 4. F 1/2, 0. Sería 1/2 x. Y así sucesivamente. Construye algunas, né, para que tú te convenzas de que isso está acontecendo. Mas, em geral, o negócio é assim. Mas é a única forma? Veja que não. Não, professor, eu posso me movimentar 4 unidades para a direita e 2 para cima? Pode. Me posso movimentar para a esquerda e depois para baixo? Pode. A partir de P, né? Eu vou começar fixando um ponto. Então, uma vez que tu fixa um ponto, aí tu te movimenta, por exemplo, 2 unidades à direita desse ponto e uma unidade para cima. Aí, quando tu termines de movimentar-te para cima, tu fecha o pontinho, assim, que aí tens tus 2 pontos, e por esses 2 pontos passa uma única linha com inclinação essa que tu querias. Espero tenhas entendido. Se não, te esforça um pouquinho mais ou procura outra forma de lidar com isso aí. Então, usando esse esqueminha, né, para produzir rectas com inclinações dadas, construa você uma reta com inclinação 2 e outra com inclinação igual a 1/2. Aí, por exemplo, se mostra nessa figura rectas com inclinação igual a 1/3, 1/2, 2 e 5. Bom, digamos que eu te dou essa aqui. Isso aqui é uma linha. Tu dices, sim. Isso é uma linha porque o que está sendo apresentado é uma equação linear em duas variáveis com pelo menos um dos seus coeficientes não nulos. De fato, ambos, nesse caso, são distintos de zero e, portanto, é uma linha.
Aí tú dices, ah, no, ¿cómo es que yo encuentro la inclinación de ese barato aquí? Ahí, una forma sería encontrar dos soluciones de esa ecuación distintas y tomar el cociente de diferencias de esas dos soluciones, ¿no? Ahí tú encontrarías la inclinación de tal línea, ¿no? Otra forma sería ahí en un mundo funcional. En un mundo funcional, para encontrar a función cuyo gráfico es esa línea, tú vas a tener que isolar y, ¿no? Entonces sería entonces, de facto, ese sería aquí. Esa función, cuya fórmula es menos 2 tercios x menos 5 tercios, es la función cuyo gráfico es esa línea. Entonces, la inclinación de esa línea, la inclinación de la línea, si yo no tuve ningún error en las contas, es menos 2 tercios. Pronto? Ok. Finalmente, né, temos aqui uma receita, né, para construir a equação de uma linha recta. Uma linha recta que não seja vertical, porque se é vertical, não é nada, né? Agora, suponha que uma recta é dada e ela não é vertical, uma recta no plano, né? Pronto. Então, digamos que essa linha, digamos que uma linha é dada. Vou fazer um desenho aqui. Digamos que uma linha é dada. Então, agora, né, vai ficar fácil o seguinte. Essa é uma linha, né? Antes, para encontrar a equação associada a essa linha no mundo algébrico, tínhamos que enxergar essa linha como sendo uma mediatriz e começamos uma série de manipulações até encontrar o objeto algébrico, né, associado a essa linha, que se identifica com essa linha, né? Agora o negócio é mais fácil, porque te apresentamos uma receita. Digamos que te dan esa línea L y digamos que te dan 2 puntos por donde esa línea pasa. O sea, esa sería la idea, ¿no? Que te den pelo menos 2 puntos. Entonces, si te dan 2 puntos distintos, digamos aquí x1, y1 y x2, y2. Entonces, si te dan esa línea y te dan 2 puntos pelo menos, ¿no? Entonces, tú consigues, ¿no?, criar un objeto algébrico con el cual esa línea se identifica. ¿Y cómo que tú crías ese objeto algébrico? Então, olha só. Então, para qualquer par de pares, né, para qualquer 2 pontos distintos, então, pega esse cara aqui, com esses 2 caras, tu vai formar a tal equação que se identifica com essa L. De fato, a equação tem essa cara aqui, ó. Então, olha aqui, a primeira apresentação. Receita. Y menos a segunda entrada, igual aqui. Esse aqui seria o cociente, a inclinação da linha. Essa aqui, inclinação da linha. Inclinação dele. E esse aqui seria vezes x menos x2, que seria a primeira entrada desse ponto. Então, pronto. O que te estou falando é o seguinte, olha. Se tu tem uma recta L e tem 2 pontos, já sabe quais são esses 2 pontos, tu podia criar, né, a equação linear em 2 variáveis que está atrelada com essa L. E a fórmula seria essa aqui, ó. Ou seja, essa seria a cara da equação linear, né, atrelada a essa L.
Acontece que o formato dessa equação, né? Tu teria que fazer manipulações algébricas para escrevê-la da forma bonitinha, né? Que nós conhecemos, nós temos. Mas não precisa, tá tudo bem se fica assim. Agora, na outra apresentação, aí tu pega o outro ponto. Eu acho que isto aqui não vai ter dificuldade, né? Porque são coisas que tu estudou na escolinha. Então, por exemplo, a outra apresentação, que é equivalente a essa aqui, faz y menos a primeira entrada desse cara aqui, a segunda entrada, perdão, igual a inclinação, novamente, vezes x menos a primeira entrada desse ponto. Pronto. É isso. É isso. Digamos que eu te dou uma linha L. X, Y. Te dou L. E te digo que essa L tem inclinação M. E que passa por um ponto de corte. Então aí é fácil. Porque se te dou o K e te dou o M, então tu dices, ah, então tu vai no mundo funcional, tu me deu M, tu me deu o K, sabemos que L é o gráfico de alguma função que tem essa cara aqui, e agora tu vai no mundo algébrico, e agora tu expressa isso assim. Essa seria que a equação algébrica, né, atrelada a essa recta L. Essa aqui que está sendo apresentada aqui. Beleza? Esa se llama a ecuación punto pendiente, né? O punto inclinação. Fórmulas do ensino médio. Deixo para vocês, né, um exercício. Isso aqui é uma linha. Já posso falar que é uma linha, porque isso aí corresponde com uma equação linear em duas variáveis. Para desenhar essa linha, tu só precisa encontrar, né, dos pontos, duas soluções distintas dessa equação e ligá-las a través de uma linha. Pronto, essa seria a linha, né, que o exercício está pedindo. Exemplo, construa pelo menos uma equação linear em duas variáveis que tenha a recta que se mostra como lugar geométrico. Então, essa linha passa por esses pontos aqui. Pelo ponto menos 2, 3 e pelo ponto 1, 5. Então, aí tu usas uma dessas fórmulas de acá. A 4 ou a 5. Ambas são equivalentes. São equações equivalentes. Então, por exemplo, eu usei essa aqui. Essa aqui. O sea, usé esa aquí. Entonces usé ese punto como referencia. La segunda fórmula sería y menos la segunda entrada de ese cara aquí. Aquí igual a inclinación de esa línea. ¿Y cómo se calcula? Con un cociente de diferencia. 5 menos 3 sobre 1 menos 2. ¿Qué es lo que tú estás viendo aquí? Veces x menos a primera entrada do ponto. E aí, né, tu começa a fazer operações algébricas, né? 5 menos 3, 2. Esse cara aqui com esse cara aqui é 3. Aí, esse 3 que está aqui está dividindo, passa ao outro lado a multiplicar. Esse 2 multiplica cada um desses carinhas aí. Faz a manipulação e expressa, né, da forma como tu espera que seja a equação, né? Aquele formato. Pronto. Essa aqui é uma resposta que é aceitada. Essa aqui é a equação, né? É uma das equações, né, que no mundo algébrico se identifica com essa linha L.
Então, até agora só contas. Beleza? Então, esses exemplinhos aí. Bom, eu vou deixar por aqui e no quarto vídeo acabo com paralelismo e perpendicularidade entre linhas.